Novas imagens e um mistério profundo abalam a astronomia mundial. Um objeto vindo das profundezas do espaço interestelar capturou a atenção de cientistas e entusiastas. Ele desafia tudo o que pensávamos saber sobre cometas e visitantes cósmicos. Este é o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar registrado em nossa história. Ele não apenas atravessa nosso sistema solar em uma trajetória sem precedentes, mas também desafia as leis da física como as conhecemos. Suas características são tão peculiares que levantam questões que vão muito além da ciência convencional. E agora, em um movimento que adiciona ainda mais camadas a este enigma, o 3I Atlas desapareceu. Ele se ocultou atrás do Sol, intocável e invisível, deixando para trás um rastro de dados intrigantes e especulações audaciosas. O que é este objeto e o que ele realmente representa? A história do 3I Atlas começou em 1º de julho de 2025. Naquela data, o Observatório Atlas, uma rede de telescópios projetada para detectar objetos próximos à Terra, identificou um novo ponto de luz em movimento. Inicialmente, os astrônomos o classificaram como um cometa comum, mais um entre os milhares que cruzam nossos céus. Contudo, os dados preliminares rapidamente revelaram algo extraordinário. Sua velocidade era estonteante, superando os 209.000 km por hora. Mais impressionante ainda, sua excentricidade orbital era superior a 6, um valor que indica inequivocamente uma origem interestelar. Esses números não deixavam margem para dúvidas. A NASA prontamente confirmou o 3I Atlas como o terceiro visitante interestelar a ser oficialmente catalogado. Ele se juntava a uma lista exclusiva, seguindo os passos do enigmático Oumuamua, descoberto em 2017, e do cometa Borisov, avistado em 2019. Mas, mesmo com a confirmação de sua origem exótica, algo em 3I Atlas não se encaixava nos modelos conhecidos. As anomalias começaram a surgir, transformando um simples cometa em um dos maiores mistérios da astronomia moderna. A primeira e mais chocante anomalia do 3I Atlas foi a sua cauda. Cometas tradicionais, ao se aproximarem do Sol, desenvolvem uma cauda de gás e poeira que é sempre direcionada para longe da estrela, impulsionada pela pressão da radiação solar. É um princípio fundamental da dinâmica cometária. No entanto, o 3I Atlas desafiou essa regra básica. Sua cauda apontava diretamente para o Sol, uma observação que deixou os cientistas perplexos. Essa característica bizarra foi confirmada por múltiplos observatórios globais, incluindo o Gemini Sul e o Lowell Discovery Telescope, eliminando qualquer dúvida sobre a precisão dos dados. Essa cauda invertida sugeria um comportamento incomum, desafiando todas as explicações baseadas em fenômenos naturais. Mas as surpresas não pararam por aí. A análise química realizada com o poder incomparável do telescópio espacial James Webb revelou uma composição ainda mais estranha. O 3I Atlas apresentava dióxido de carbono 8 vezes mais abundante que a água, uma proporção completamente fora do padrão para qualquer cometa conhecido. Além disso, foram detectados níveis massivos de níquel atômico, enquanto o ferro, um elemento comum em muitos corpos celestes, era indetectável. Essa química bizarra implica uma origem em um sistema estelar radicalmente diferente do nosso, ou, de forma ainda mais intrigante, sugere que o objeto pode ter sido projetado artificialmente. Diante de anomalias tão gritantes, a comunidade científica se viu em um impasse. As simulações astrofísicas não conseguiam reproduzir a pluma constante e a cauda invertida do 3I Atlas usando modelos naturais. Nenhuma combinação de gelos exóticos ou processos geológicos conhecidos poderia explicar o que estava sendo observado. Foi então que a sugestão de Avi Loeb, renomado astrofísico de Harvard, ganhou força. Loeb, conhecido por suas ideias audaciosas sobre o Oumuamua, propôs que a pluma do 3I Atlas se assemelhava à exaustão de um motor iônico.
Essa comparação não era aleatória. A forma e a constância da emissão lembravam os propulsores de sondas espaciais que usamos para a navegação no espaço profundo. A hipótese de Loeb foi reforçada por uma evidência adicional crucial. A NASA detectou uma aceleração suave e contínua nos dados orbitais do 3I Atlas. Essa aceleração era consistente com o impulso de propulsão, um impulso constante que alterava sutilmente a trajetória do objeto. Não era a aceleração gravitacional esperada, mas sim um empurrão deliberado. Essa descoberta reacendeu o debate sobre a verdadeira natureza do 3I Atlas. Seria ele um cometa com propriedades inexplicáveis ou estaríamos diante de algo muito mais complexo, talvez uma sonda interestelar? A linha entre o natural e o artificial nunca pareceu tão tênue. Atualmente, o 3I Atlas encontra-se em conjunção solar, invisível aos nossos telescópios. Ele desapareceu atrás do Sol, intocável, invisível, como se tivesse se ocultado deliberadamente. Essa fase de invisibilidade adiciona uma camada de mistério e urgência à sua observação. O ponto de maior aproximação do 3I Atlas com o Sol, conhecido como periélio, está previsto para 30 de outubro de 2025. Este é um momento estratégico e crítico para qualquer objeto que deseje alterar sua trajetória de forma eficiente. A proximidade com uma estrela massiva permite o que é conhecido como efeito Oberth, onde pequenas quantidades de propulsão podem gerar grandes mudanças de velocidade. Agências espaciais ao redor do mundo estão se preparando intensamente para o reaparecimento do 3I Atlas. Elas planejam rastrear qualquer desvio em sua trajetória com a máxima precisão. A expectativa é que, se o objeto for de fato uma sonda, o periélio seria o momento ideal para realizar manobras e alterar seu curso, talvez para uma nova fase de sua missão. O que ele fará ao emergir do brilho solar? Sua trajetória será a mesma de antes ou teremos uma nova surpresa? A resposta a essas perguntas pode redefinir nossa compreensão sobre a vida e a tecnologia além da Terra. As anomalias do 3I Atlas não se limitam à sua cauda e composição química. Sua trajetória também apresenta uma série de coincidências estatísticas que desafiam a probabilidade. Sua órbita está quase perfeitamente alinhada com a eclíptica, o plano orbital dos planetas do nosso sistema solar. A chance de um objeto interestelar fazer isso, por acaso, é inferior a 0,2%. Além disso, sua trajetória o leva a passar perto de Marte, Vênus e Júpiter em sequência. Essa série de encontros próximos em um alinhamento tão preciso levanta uma questão perturbadora. Seria isso uma mera coincidência cósmica ou um caminho cuidadosamente planejado? A ideia de uma rota intencional, talvez para observação ou coleta de dados, é difícil de ignorar. Essas observações trazem à tona as memórias do Oumuamua, o primeiro visitante interestelar. O Oumuamua também intrigou os cientistas com uma aceleração misteriosa, que alguns sugeriram ser o resultado de uma vela solar. No entanto, as anomalias do 3I Atlas são ainda mais gritantes e numerosas. A cauda invertida, a química exótica, a aceleração direcionada e o alinhamento orbital improvável tornam o 3I Atlas o maior candidato à sonda interestelar até agora. Ele não apenas sugere a possibilidade de tecnologia alienígena, mas a coloca como uma explicação plausível, talvez até provável, para os dados que temos em mãos. O 3I Atlas nos confronta com uma questão fundamental: o que estamos realmente observando? Um fenômeno natural de complexidade sem precedentes ou um visitante intencional, uma peça de tecnologia de uma civilização distante? O universo nos entregou um enigma que transcende a mera curiosidade científica. Este objeto nos força a expandir nossos horizontes, a questionar nossas suposições e a considerar possibilidades que antes pertenciam apenas à ficção científica. Ele é um lembrete de que o cosmos é vasto e cheio de maravilhas, algumas das quais podem estar além da nossa compreensão atual. O 3I Atlas é mais do que um cometa, é um catalisador para o debate, para a especulação e para a busca incessante por conhecimento. E talvez, apenas talvez, ele não esteja sozinho.
Inscreva-se e ative o sino e comente qual a sua opinião. Estaremos atentos para qualquer atualização. Muito obrigado.